Bom dia, protagonistas! Bora tomar um café juntos? Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Café com Protagonistas, a nossa segunda de manhã, aquecendo. E na verdade já deveríamos estar assim, ó, bem aquecidos a essa hora, para começar mais uma semana. Semana esta que já começou, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de fazer um planejamento sempre no domingo pra gente já começar a segunda-feira sabendo o que nós temos que fazer, pra onde nós temos que ir. E o Café com Protagonistas nasce com um único propósito, a gente fomentar o protagonismo e começar essa semana também bem aquecidos, com bons insights. Então agora eu te convido aí para convidar 1, 2, 3, quem sabe 4 pessoas para a gente começar a nossa manhã juntos. Bom dia, Thay! Vamos bater um papo muito gostoso. E essa ideia do café, gente, ela nasceu muito desse lugar de nós podermos de fato iniciar a semana numa energia diferente, né? Mas entendendo também que o nosso protagonismo ele precisa ser incentivado. De algum modo, na história da humanidade como um todo, a gente não teve o nosso protagonismo evidenciado, né? Muito pelo contrário, se a gente vai olhar para algumas coisas, a gente consegue observar claramente que nós não temos um incentivo ao protagonismo. Oi Meg, oi Thaís, oi Bruna, oi Márcia, bem-vindas. Nós não tivemos um incentivo ao nosso protagonismo, ou seja, nós somos constantemente incentivados a entrarmos no excesso de sentimentalismo. Oi, Vitor, bom dia. No excesso de sentimentalismo, no excesso de justificações, não é nem justificativas. A gente tem esse incentivo, né? E quando a gente começa a realmente sonhar e ter interesse em realizar os nossos sonhos, a gente vai vendo que a pegada ela precisa ser diferente. Não dá mais para ser mais do mesmo. Afinal, mesmos comportamentos, mesmos resultados. Mas como que eu mudo os meus comportamentos, então, para ter resultados diferentes? Porque às vezes parece que a gente se encarcera numa repetição sistêmica e sem fim. E constantemente a gente cai nas mesmas armadilhas. Então bora, pega teu café, convida 3 amigos, tem um aviãozinho aqui embaixo. Podem ser amigos, podem ser colegas de trabalho, podem ser sócios, podem ser marido, mulher, filho, vizinho. Eu aposto que tu tem pelo menos 3 pessoas para convidar. Vocês já pensaram sobre isso, inclusive, na tua rede de contatos? E o quanto tu não só nutre essa rede de contatos, mas entende quem é a tua rede de contatos e sabe até onde ela pode te levar? Vocês já pensaram sobre isso? E quantas das vezes, quando tu, por exemplo, eu faço o pedido aqui, manda para 3 pessoas aí essa live, né? Oi, Clélia, bem-vinda. Manda para 3 pessoas aqui essa live, né? Vocês já pensaram quantas vezes vocês não mandam por julgamento de vocês? Porque vocês não permitem, que o outro diga se ele quer ou se ele não quer? Você decide pelo outro? Já parou para pensar sobre isso? Quando a gente fala de rede de contato, esse é um ponto bem importante, que às vezes a gente tá perdendo venda no nosso negócio, tá perdendo de efetivamente ter uma parceria,
de efetivamente criar um futuro diferente, né? Tanto se fala em futuro, tanto se fala no que gostaria de se fazer e tudo mais. Mas às vezes a gente se fecha no nosso próprio mundinho, na nossa própria arrogância, com tudo aquilo, isso eu já sei, isso eu já faço. E eu não avanço tanto quanto poderia. Então bora lá, gente. Alguém aqui, vamos começar diferente hoje, né? Enquanto eu tomo meu café. Eu gosto de café bem quente. Aí eu fico batendo papo com vocês e não tomo café, né? Alguém aqui hoje quer fazer uma pergunta pra começar segunda-feira? Ah, duvido que vai ter algum corajoso. Nunca tem quando a gente tá no alto do papo. Será que agora vai ter enquanto eu tomo meu café? Será que alguém vai ter uma pergunta pra gente começar o dia? Que café é isso, né, gente? É a gente bater papo. É a gente bater papo também. E a missão da minha empresa hoje, ela tá muito voltada, da minha empresa, tá? Ela tá muito voltada, oi Dani, ela tá muito voltada a devolver o protagonismo pro ser humano. E esse fato de devolver o protagonismo, ou seja, não dou nada, não faço nada, é a pessoa que faz esse caminho, mas para a pessoa fazer este caminho, a gente precisa entender quais são os pontos cruciais dessa caminhada que precisam ser curados, transcendidos, alinhados e etc, né? E quantas vezes, né, a gente fala que quer as coisas, fala, sonha, faz aquele vision board, né, o quadro dos sonhos e tal, mas a gente não, número 1, não traça isso como um objetivo e ficamos ali no âmbito do desejo, do sonho, que é muito mais uma utopia. Daí não traçamos o objetivo de forma clara, diretiva. E depois do objetivo traçado, também não criamos um plano e não executamos o plano. E isso tem um pouco a ver aí com a pergunta que a Thay já trouxe, né? Por onde começamos a mudar comportamentos? Por onde nós começamos? Começamos, número 1, identificando quais são os comportamentos. É difícil, às vezes, a gente identificar o comportamento. Então, a sugestão é: qual é o resultado que está insatisfatório? Do resultado que está insatisfatório, a gente mapeia e chega nos comportamentos que estão gerando isso. E depois, mapeados os comportamentos, a gente vai para a origem desses comportamentos. Bom dia, Diego. Bom dia, Debbie. A gente vai para a origem desses comportamentos. E aí precisa amadurecer. Bom dia, André. Quanto tempo? E aí, meus queridos, a gente precisa amadurecer. O ponto é esse, tá? E a gente tem pelo menos, tá? Pelo menos umas 4 etapas, tá? Pra não dizer 4 passos, porque aí parece que é só um passo. Não, ela é uma etapa, assim, tá? Que a gente atravessa. A gente precisa primeiro resolver o nosso BO mais a nível emocional, assim, tá? Que é quando a gente tá totalmente fora da postura do protagonista, tá? Que é quando a gente tá muito nesse lugar do externo causa coisas pra mim. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo, aí a gente entra na etapa da autoliderança. Eu já transcendi esse excesso de justificativa e eu então começo a realmente, assim,
me incomodar com os meus próprios impulsos e reações. E aí eu preciso entender como é que eu me autolidero. Para depois a gente entrar numa camada de ordenação até chegar no serviço mais desinteressado. Pegou aí, Thay? Porque por onde a gente começa, então o primeiro passo é realmente saber, né? Realmente tu saber quais são os comportamentos e os resultados te ajudam para isso. Por que essa pergunta da Thay é tão importante, né? Porque a vida, ela é coerente com a gente. Então, tudo que nós temos hoje é fruto de quem nós estamos sendo, de quem nós estamos, ou do que nós estamos fazendo. Então, não adianta mais eu olhar para algumas situações e eu falar assim, putz, essa situação tá muito ruim. Meu Deus, eles não me valorizam, eles não me escutam. De algum modo, a gente está sendo aquilo ali, a gente está abrindo a porta para que aquilo aconteça. Então, semana passada eu recebi um comentário, assim, que pra mim foi extremamente desnecessário. E eu, inclusive, alinhei expectativa com algumas pessoas que eu vou ser um pouquinho mais inconveniente com quem é inconveniente comigo, né? E naquela ocasião eu não fui, eu só não sorri, não balancei a cabeça e fiquei olhando pra pessoa, do tipo, não entendi. Mas da próxima vez eu vou verbalizar. E quando aquela situação aconteceu, apesar de eu ter tomado a decisão que agora serviu para que eu seja mais inconveniente com algumas pessoas que são inconvenientes, me acendeu um alerta. Porque apesar daquele comentário totalmente sem pé nem cabeça, de algum modo, no imaginário daquela pessoa, eu tenho aquela imagem. E aquilo me acendeu um alerta, do tipo, eu preciso eliminar isso do imaginário das pessoas. E esta é a minha responsabilidade. Porque sempre a comunicação, ela é responsabilidade de quem a comunica. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender que a comunicação ela não perpassa só pela comunicação falada, né? Mas também pela imagem e também pelos comportamentos. Então, se de algum modo aquela pessoa profere aquele comentário para mim, com relação a mim, eu preciso entender em que lugar eu criei isso. E eu sei que tem alguns pontos a serem ajustados. Isso é um incentivo ao protagonismo, só que enquanto a gente ainda tá na primeira etapa que eu falei hoje, que ela é muito mais emocional, de dores, de afetação, a gente não consegue transcender essa etapa, inclusive pra gente ver quais são os nossos impulsos e camadas que precisam ser autolideradas em primeiro lugar. Porque, gente, não vai existir tu liderar a tua carreira, tu liderar os funcionários, tu liderar parcerias, tu liderar a tua live, se tu não te autoliderar antes. E aí, semana passada, eu recebi de uma mentorada assim, ó, eu não tô pronta, mas eu tô decidida. E aí tem um ponto muito importante, né? Eu acredito que nunca nós estaremos prontos. E até hoje de manhã eu tava fazendo essa reflexão, né? Eu não sei se nós estaremos prontos, sabe, em algum momento. Eu acho que meramente nós estaremos nos preparando, nem estaremos preparados para as coisas. Porque a vida, gente, ela é tão... A gente tem uma falsa sensação de controlar as coisas. E quem tem aqui a máscara... do controle muito forte, que a gente já falou em live sobre isso. Acho que foi a primeira live ou conselho agora desse retorno, então faz umas 2 semanas, tá salvo no perfil. A gente tem essa falsa sensação de controle com relação à vida. E que eu entendo que, de certo modo,
Isso nos ajuda a viver em partes, mas também nos faz querer estar muito na nossa zona de conforto. Catarina tá super participativa hoje, né, no café. Sempre, né? Esse horário da manhã ela é mais participativa. Então, para muito além, gostei do comentário, Clélia, para muito além do que a vida é caos e movimento, a vida, ela é algo maior do que nós. E a gente compreender que caos e movimento desordenado também não vai te levar por onde tu tem que ir. Isso é muito importante, gente. Eu gostei muito do comentário da Clélia, porque às vezes a gente vai pra uma linha muito deixa a vida me levar e sai dessa autorresponsabilidade que o protagonista tem. De entender esse movimento de expansão e retração que a gente vive a todo momento. Vocês vão ver, o mercado ele faz isso, a tua vida faz isso, os teus batimentos cardíacos fazem isso o tempo todo. E a nossa responsabilidade de estar no nosso centro, de estar fazendo a leitura da vida, e entender que a balela do estar pronta, ela não pode significar uma paralisia. Então, ó, a máscara do perfeccionista, né? No entanto, que é algo que eu tenho batido muito, e vou falar quantas vezes forem necessárias, nesse jogo de caos, movimento, de expansão e contração, a vida, especialmente quando você decide algo. Vejam, a mentorada falou, não tô pronta, mas eu tô decidida. O que a vida faz com a gente? Essa é clássica aqui no perfil. O que a vida faz com a gente quando a gente decide algo? Ela vem e muito bem. Você quer pontinhos, pontinhos, pontinhos? Está aqui o que é ter pontinhos, pontinhos, pontinhos e o que você precisa desenvolver para ter pontinhos, 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 pontinhos. E é aqui que o rolê fica desafiador, para alguns assustador. E sem, a Bruna colocou aqui, ó, determinação encontra o caminho. Exato, mas eu preciso determinar a ação e ter disciplina com relação às ações determinadas. Só que aí a grande maioria das pessoas, especialmente as que estão na etapa 1 do que a gente falou hoje, não consegue. E aí, todo mundo sabe que eu tenho um ranço com não consegue, porque eu não acredito no não conseguir. Oi, Pri. Oi, Ana. Tem um desafio para vocês. Convidem 3 pessoas para estar aqui agora. Se a gente atingir aqui um marco, eu falo para vocês qual é o desafio. Então, a gente precisa entender que quando a gente decide por algo, a vida vai nos mostrar o quão incoerente nós estamos sendo. E ela não faz isso para nos desanimar, mas ela fala assim, ó: Juliana, Ana, Bruna, Clélia, legal, tu quer isso. Mas para tu suportar isso que eu tô pronta para te mandar, porque é isso, né, gente? Pedis e recebereis. Tu precisa alargar essa tua plataforma para receber.
Só que o como, gente, não é nossa responsabilidade. O como, quem quer controlar o como são os queridos e amados controladores. O como não é nossa responsabilidade. Então eu pego lá, pego a minha decisão, transformo num objetivo, entendo a única ação que eu preciso fazer para que esse objetivo certa vez se atinja. E vejam que não é um movimento repetitivo, porque eu decido o objetivo, coloco lá, então eu saio. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Eu decido o que eu quero fazer, transformo isso num objetivo. Esse objetivo ele precisa ser SMART. Quem aqui não sabe o que é SMART, coloca nos comentários que eu explico. E eu vou definir uma ação para esse meu objetivo se atingir, que eu vou fazer essa ação de forma constante, constante. Só que daí a gente entra na noia de controlar o como, e aí se não tá acontecendo, eu paro o movimento. Bom, eu decido que eu tenho que falar com 10 pessoas todos os dias, 20 pessoas todos os dias, 50 pessoas todos os dias. E aí, quando não acontece aquilo que eu espero, aquilo que eu espero, controle, isso aqui não tá dando certo. Só que a vida, ela é movimento. Se a vida ela é movimento, eu preciso aprender. Oi, Anne, seja bem-vinda. Eu preciso aprender, galera, com o feedback que a vida me dá quando eu ajo. E o que eu faço? Eu fujo do feedback. Porque eu olho, não tá dando o resultado esperado. Acho que vendas é um bom exemplo, né? Pra quem tem negócio. Então, eu preciso prospectar, né? E prospecção é uma etapa da venda, 10 pessoas por dia. Um número inicial, ok, mas baixo para grandes volumes. Mas eu me determino a isso, eu tô começando. Aí eu falo com as 10 pessoas e 9 não me respondem. Tá, eu vou pro segundo dia, falo com mais 10, 8 não me respondem. Eu falo, isso não está dando certo. Aí, Cleice, bem-vinda. Gente, neste momento, às vezes a gente recua e larga tudo pra cima. Certo? Larga, salta fora, isso não está funcionando. Só que ali no não está funcionando está o teu aprendizado, é um feedback da vida. Só que a gente foge do feedback da vida e muda a rota. Mas é a mesma coisa do bolo que tá crescendo no forno e eu abro antes daquele tempo que ele tem de crescer, né? Ele vai abatumar. Eu gosto de bolo abatumado, né? Minha avó fazia muito bolinhas, tinha uns que abatumavam. Eu adorava. Mas é essa a lógica, a ciência da vida, sabe? É essa. E é claro que quando a gente tá num terreno desconhecido, por mais que às vezes a gente acha que seja conhecido pra gente, é muito mais fácil a gente se refugiar naquilo que a gente sabe. Naquilo que a gente conhece, né? E isso tem uma explicação também através do nosso próprio cérebro pra isso. Só que daí a gente volta lá na conversa do início da live, que a gente tava falando de resultado. Se eu me refugio naquilo que eu conheço, eu tenho os mesmos resultados. E eu não desenvolvo aquilo que eu posso e poderia
desenvolver para atingir aquele meu objetivo, aquele meu desejo e tudo mais. Então, por que é tão difícil para algumas pessoas? Por que as pessoas não mantêm consistência? Eu venho me fazendo essa pergunta de inúmeras formas, porque a gente já tem respostas para isso. Mas a forma, galera, com que a gente vem, e eu falo a gente porque eu acredito que enquanto humanidade nós temos os protagonistas e o papel dos protagonistas são despertar a si mesmos e serem protagonistas. Para que só assim, então, despertem outros, mas não com essa falácia de eu vou lá e eu vou te ajudar. Porque isso às vezes até invasivo é. Desrespeitoso é. A gente não sabe a história de cada um. A gente não sabe o que levou aquela pessoa a ser assim. E a gente, na nossa arrogância, isso não é ser protagonista. Protagonista faz o seu bem feito. Protagonista toma suas atitudes e não tem a intenção de influenciar o outro, mas sabe que fazendo o que tem que fazer, sabendo a sua missão e fazendo a sua missão real, sabe que vai levar outros adiante junto. Mas a gente se distrai. A gente se distrai muito, gente. Então, para esse café dos protagonistas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Mais de uma, tá? E aí, quem quiser, por gentileza, ir interagindo aqui nos comentários, eu vou agradecer imensamente. Afinal, é um café, não é um monólogo, né? Apesar de ser uma live. Das áreas da vida, né? Vamos elencar algumas áreas aqui juntos, ok? Nós temos a tua vida pessoal. Na tua vida pessoal, a gente pode incluir aí família, relações, certo? Nós temos a nossa vida profissional, a nossa carreira. Já temos duas áreas aí. Nós temos a nossa área de conquistas materiais, financeiro. Nós temos a nossa área do lazer também. Ó, já temos 4 áreas aí. Alguém mais acrescentaria uma área aqui? Senão a gente vai ficar com essas 4 áreas. Pessoal, carreira profissional, material, conquistas materiais, financeiro e lazer. Mais alguém acrescentaria uma área? Dessas 4 áreas, a gente pode e deve, e aí eu quero convidar vocês a isso, e aí vocês vão reagindo aqui comigo, vão comentando, digam estou viva do outro lado. Para cada uma dessas áreas, coloca, se tu tiver papel e caneta aí é ótimo, coloca qual é o teu desejo. Desejo às vezes é uma palavra. Qual é o teu desejo para essas áreas? Pessoal, carreira, financeiro, lazer. Desejo. Da onde nasce o desejo? Nasce de como eu me sinto com isso. Não nasce da cabeça. Temos desejo, sim ou não? Coloquem pra mim. Se vocês têm desejo ou não. Não estou conseguindo desejar. Coloque aqui também, é importante. Tem uma explicação para isso. Temos desejos. Ótimo, Deb, que bom.
Ótimo, temos desejos. E esses desejos estão escritos e claros, né, gente? Porque se tá aqui já não é desejo. Eu adoro a Thaís, ó. Ela já vem... Obrigada, Thaís. Foi muito bom o teu exemplo, Thaís. Então, eu entendi que pra área financeira tu quer tranquilidade e segurança, tá? Vejam como é um desejo, uma sensação, eu quero estar em. Agora, a gente precisa transformar isso num objetivo. Vou aproveitar o teu exemplo, tá, Clélia? Desejo de aprofundar em todas as áreas. Gente, agora na hora do objetivo, porque isso é um desejo, né, Clélia? Tá certo, ó, desejo aprofundar. Agora no objetivo vocês precisam ser específicos. Porque esse é o maior BO. Primeiro, a gente não traz o desejo pro tangível. Eu torno isso tangível, eu torno isso físico, sabe? Ó, é físico, eu consigo ver a cor, eu sei a forma. Eu não trago pra esse lugar. Isso é um problema. Segundo, eu deixo abstrato. E eu não especifico ele. Eu deixo ele abrangente. E aí tudo pode acontecer. Então, dos desejos, traça qual é o teu objetivo. Um objetivo que precisa ser específico, precisa ser tangível. Ele tem que ser atingível, então eu tenho que ter métricas para entender. Em quanto tempo este objetivo ele vai se realizar? E olhando para o teu objetivo, defina a única ação que tu vai fazer todos os dias. E que quando tu for titubear, quando for ficar... Gente, quando a gente fugir dessa ação, tá faltando uma competência da liderança, que é o planejamento, tá? Aí precisa exercitar isso. Só que qual é o grande... Qual é... Ó, Dani, precisa especificar mais esse teu objetivo aí. E estabilidade não existe, né? Estabilidade igual estagnação. Cuida com o que vocês pedem, pelo amor de Deus. Cuide com o que você pede. E sabe qual é o grande BO? É que a gente não pede ajuda. Por exemplo, aqui as gurias colocaram, elas serão ajudadas, né? Estão sendo ajudadas. Mas a gente tem o quê? Vergonha de pedir ajuda, vergonha de dizer que não entendeu. Isso não é ser protagonista. O protagonista, ele pede ajuda. Ele não, o protagonista, ele quer também que as pessoas... tipo assim... eu quero que as pessoas... É como se as pessoas devessem algo a ele. Então, ele vai... Essa pessoa que não é protagonista, né? Ela vai... surrupiando as coisas, ela vai pedindo, mas não é pedindo, ela quer tirar da pessoa, mas ela não tá disposta a pagar o preço daquela ajuda. Entendem? Isso não é ser protagonista. E aí, todas as vezes, se tu já estão com a ação definida, fizeram esses 3 passos, coloca aí pra mim, sim, alguém precisa de ajuda. A hora é agora. Alguém precisa de ajuda, alguém quer... Tá com as 4 áreas e as 3 etapas feitinhas. Boa, Dani. Ótimo. Então agora... o desafio é, até a nossa próxima segunda, tu manter constância nisso.
E na segunda que vem eu vou esperar cada um de vocês aqui pra gente discutir esses resultados. Nós não vamos abrir os resultados aqui na live, não é isso, mas eu quero saber o retorno de vocês. O que aconteceu, né? O que movimentou? Gente, a vida ela é coerente com a gente e ela não tolera certas incoerências, né? Ou seja, ela vai nos mostrar as incoerências. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede. Ser protagonista, ser autorresponsável, inclusive com aquilo que a gente pede. E o estar pronto, muitas vezes, ele significa se abrir para os feedbacks que a vida vai nos dar a cada movimento. Então, com essas 4 áreas, com esses 4 desejos, com esses 4 objetivos e com essas 4 ações, você, segunda-feira que vem, tem que ter feedback para trazer. Se não sabe o que significa, você não foi protagonista diante disso. E você tá aqui para se entreter. E não tem nada de errado nisso. É só uma escolha. Entendem? É muito real isso. Às vezes a gente entra num julgamento, num excesso de culpa e de... Primeiro ponto é culpa é diferente de responsabilidade. Responsabilidade é aquele ato de responder rapidamente a algo, se colocando como protagonista. E aprendam a pedir ajuda, aprendam não só a pedir ajuda, porque pedir ajuda é uma das coisas, mas entendam que tudo tem um preço. Tudo, absolutamente tudo tem um preço. E é justo, se eu não me engano essa frase é de Santa Teresinha d'Ávila, mas posso estar equivocada. É justo que muito vale aquilo que muito custe. Então, se tu tem um sonho, se tu tem um desejo, ele custa algo. Assim como viver na estagnação ou não viver o sonho também tem um custo. Vocês conseguem perceber isso? Então, eu vi aqui o sim da Dani, né, Dani? A Dani está fazendo um movimento de uma transição de vida como um todo, né, Dani? Porque impacta em várias coisas. Ela precisa entender que se ela quer viver este sonho, tem um custo. Ela vai sair do conhecido e ela vai pro desconhecido. E lá ela vai ter muita coisa para aprender. Beleza. É isso. E ficar no conhecido também tem um custo. A decisão é qual é o custo que tu tá disposto a pagar. Não é nem o custo que tu quer pagar. Não é nem o custo que tu quer pagar. Porque às vezes a gente diz que quer uma coisa e não quer. Entendeu? A boca fala uma coisa e tua informação diz outra. Por que preço a gente precisa estar disposto? Oi, Daisy. Preço é uma questão de disposição. Porque vai acontecer tanta coisa, gente, que eu preciso estar disposta. E o lugar que isso funciona é o lugar da humildade, gente. Humildade. Se tu tá no lugar de que tu já sabe tudo, se tu já tá no lugar que os outros não te entendem, ó, etapa 1 gritando, que os outros não te entendem, não vai funcionar. Aí, Thaís! Parabéns! Oi, Lena, bem-vinda. Parabéns, Thaís, é sobre isso.
E agora qual é o teu próximo compromisso? Usar ele pelo menos uma vez na semana com alguém, certo? E para isso tu vai fazer uma ação todos os dias um pouquinho. E Dani, não só o custo é estar disposta ao aprendizado e ao desconhecido, tá? Às vezes é pagar realmente o preço. Pagar o preço de estar aqui de 1 hora na manhã, pagar o preço de ir a eventos, pagar o preço de estar numa ambiência, pagar o preço de ter uma mentoria, pagar o preço de ir numa academia, fazer exercício, pagar o preço de abrir mão de um sábado, de um domingo, pagar o preço de ouvir o que os outros vão falar sobre ti. Pagar o preço às vezes do que dói, gente. Talvez um dia eu vou contar o que eu vivi semana passada, assim. Talvez um dia, mas foi tão revelador, assim, e mexeu em tantas áreas da minha vida que depois que eu estiver muito mais fazedora diante do que eu aprendi e com resultados diferentes, talvez eu conte. E as pessoas, elas não estão dispostas a pagar o preço, ou às vezes a gente recebe um feedback bom, né? Tanto da vida quanto de alguém, e aquilo nos sobe a cabeça. Ó, sobe a cabeça. E ali eu já acho que eu já sei tudo. Se tu tá desejando algo, é um nível diferente de onde tu tá. Se é um nível diferente de onde tu tá, tu não sabe nada. Tu vai levar a tua bagagem. Mas vai precisar se transformar. Vai precisar se transformar. E eu tava pensando, né, que muitas vezes a gente abre mão das coisas pelo outro. Alguém aqui faz isso? Coloca aí pra mim se alguém aqui faz isso. Tipo, eu não vou falar pra Dani alguma coisa, porque vai que ela vai embora da live, né? Tipo assim, tô dando um exemplo. E eu fico com a falsa sensação de que eu tô fazendo isso por ela, né? Se vocês conseguem perceber o quão arrogante eu tô sendo e o quão individualista eu tô sendo. Que na verdade eu não quero que ela saia da minha live. E isso é em inúmeras áreas da vida, né? Eu não vou ser inconveniente. Que nem eu falei que eu decidi que eu vou ser inconveniente. Eu alinhei com algumas pessoas que são importantes pra mim. Eu falei, eu vou ser mais inconveniente. E... enfim, não vou ser inconveniente pra não desagradar o outro, né? Mas na verdade é sobre ainda como eu me sinto. E se eu tô na camada do sobre como eu me sinto, eu tô na etapa 1 do que eu iniciei falando a live hoje. Só que a vida, ela são momentos, né? Oi, Kelvin, quanto tempo? A vida são momentos. E toda vez que eu digo não para algo que eu deveria dizer sim, né? Não para algo que vem na minha alma. Não para algo que... enfim, que é aquele momento, que é o que aquele momento pede, enfim. Eu estou dizendo sim para as incoerências. Eu estou dizendo sim ao contrário do que eu desejo. E a gente precisa entender que isso leva a um resultado. E isso também é sobre comportamento. Então, se tu tá preso num resultado, tu tá preso num mesmo comportamento. E muitas vezes, quando a gente não consegue transcender um comportamento, a gente tá na primeira etapa que eu falei aqui, que é aquela camada mais emocional, do eu sinto, da infantilização e tudo mais. Temos objetivos claros, específicos?
alguém quer dar um exemplo para eu ajudar, e aí, claro, entenda que vai ter ajustes, talvez. Então tem que ser alguém que tá disposto para isso. Mas se ninguém tá disposto, não é um problema, tá? Temos objetivos, temos uma ação para fazer repetidas vezes essa semana e pra gente colher o feedback da vida na semana que vem? Temos! Esse é o lugar do protagonista. É o cara que vai fazer. Não vai tentar controlar o como. Vai fazer. Vai olhando, vai fazendo, vai confiando. Então é o fazer energia masculina e confiar energia feminina. Ó a integração começando a acontecer. Temos objetivo, galera, só coloquem sim ou não. Temos uma semana planejada, sim ou não. Será, Thaís? Será que é isso mesmo? Muito bem, galera. Então, gente, vocês realmente precisam de ajuda para fazer os objetivos. Muito. Muito. Sabe por que é tão importante isso? Porque depois, lá na frente, quando a gente, entre aspas, falha, né? Que é só um feedback da vida, e a gente não consegue manter a consistência, a constância, é por conta do objetivo. Então, eu preciso dizer pra vocês que todos aqui precisam de ajuda com isso. Né? Pelo menos quem tá interagindo, eu não consigo entrar na mente de todo mundo, mas precisam de ajuda, tá? Considerem isso. Então, enfim, a gente pode criar um workshop sobre isso, porque todos precisam. Se vocês querem liderar a própria vida, todos precisam aqui. Tá muito abstrato, tá confuso e vocês estão se perdendo na revoada, gente. É claro, se vocês têm o desejo de realizar algo, se vocês têm o desejo de viver algo na vida de vocês, que não é algo meramente material, mas é chegar nesse ponto em que tu tá fazendo algo e o tempo pode passar, que tu ficaria ali pra sempre. E tu sabe que isso está a serviço de algo maior. Vocês precisam de ajuda pra liderar isso, porque existem algumas falácias, né, que a gente foi, infelizmente, muito doutrinado, assim. Que é só desejar, é desejar de qualquer jeito. E aí vocês ficam se embretando em curso, em coisa, e fazendo um monte de coisa, e, cara, vocês não estão olhando porque realmente importa. E não estão falando a linguagem da vida. E se eu não falo a linguagem da vida, eu não escuto a vida também. Vocês estão orientados pelo externo, gente. Pelo externo em excesso. Eu vejo uma borboleta, eu vou atrás da borboleta. Aí passo uma libélula, eu já mudo o caminho e vou pro caminho da libélula. Me entupo de conteúdo.
e tento fazer tudo sozinho. Pra quem vocês estão tentando mostrar algo? A live foi para um outro lugar agora, mas eu percebi que sim. Invistam realmente em vocês e saibam em que mesa vocês sentam. Eu só tô jogando essa caca no ventilador, pra não dizer outra coisa, porque eu já fiz isso com a minha caca no meu ventilador. Eu já estive exatamente onde vocês estão. E quando eu entendi qual era a minha missão, a missão do meu negócio e tudo que eu preciso fazer para chegar onde eu devo chegar, eu vi que eu estava completamente equivocada. Essa semana eu falei sobre as camadas do auto-engano nos stories. E é isso, gente. A gente se auto-engana, escrevendo objetivos nada específicos, desejando, sonhando. Nós perdemos horas fazendo isso. E mais horas mexendo nesse aparelho chamado celular. Horas, preciosas horas. E isso demonstra a nossa incoerência. Só que a gente quer resolver tudo sozinho, a gente quer resolver tudo no muque. Ao invés de procurar quem pode te ajudar. Ao invés de entender que tem momentos que a gente precisa delegar as coisas para alguém e confiar. E amadurecer. Se tu tem um objetivo, busque alguém que vai te apoiar a chegar até lá. De verdade. Bom dia, minha amiga Chá. Pague o preço disso. Do lado de cá, eu tenho uma escola que pode te ajudar e eu tenho a mentoria individual que pode te ajudar. E que a mentoria individual, muito possível, a partir de junho e julho, não vai mais estar disponível. Pelo menos por um período. Ah, mas o meu problema é dinheiro. Nunca é. Desculpa, nunca é. Pode ser a tua organização financeira. Mas aí eu tenho quem pode te ajudar. Pode ser a forma como tu consome emocionalmente as coisas. Aí eu posso te ajudar. É a tua falta de consistência. Posso te ajudar. Para cada problema, nós arranjamos uma solução. Protagonistas. Agora, para cada problema, arranja uma bengala. Estamos falando de um outro nível. É justo que muito vale o que muito custe. Muito bem. Temos então os desejos, temos os objetivos, apesar de vocês saberem que precisa refazer esses objetivos. Sair da camada do auto-engano, que é o que gera tudo isso, galera, exige a mesma humildade que eu falei lá no início, porque vai te colocar num lugar extremamente desconfortável. Só que é esse desconforto que forja e que nos faz crescer. Para vocês terem uma ideia agora, encerrando a live, eu vou olhar para os meus objetivos. Porque é extremamente necessário. Porque aqui hoje eu também aprendi algo.
Mas é porque com humildade eu me coloquei na disposição a. E é o momento que as nossas feridas ficam mais abertas, é o momento que eu brinco. A gente se olha pelado no espelho. E nem sempre a gente gosta daquilo que vê. Alguém tem alguma pergunta? Quem aí tem uma pergunta, uma consideração? Ou fala pra mim por que valeu o nosso café hoje? Devo continuar com os cafés? Valeu, não valeu? Quem aí arrisca falar alguma coisa? Esse é o nosso café, gente, pra gente começar a semana assim, ó, no prumo, no eixo. Tem alguém aí do outro lado? Oi, Fabi. Tem alguém aí? Valeu muito, Dani. Ótimo. Em uma palavra, porque valeu. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto vocês respondem, clareza. Ótimo. Clareza é um bom primeiro passo. Ótimo, insights. Boa, Dani. Sabe, Dani, que eu falo? A Dani colocou aqui, né? Vale muito, são pontos delicados que precisamos enxergar com outros olhos e nos ajudar. É bem isso. Eu falo sempre que o processo de mentoria, por exemplo, ele é a metáfora da ilha. Porque às vezes não é que nós não saibamos, sabe? A gente tem que cuidar, até Dani Fontoura também falou isso, né, Dani? Sair da síndrome da impostora. A gente precisa cuidar esses detalhes, porque não é que a gente não saiba, não é que a gente às vezes não tenha competência, é que é uma nova fase e eu preciso desenvolver. Só que na mentoria, o que acontece? A metáfora da ilha. Para eu ver a ilha, eu não posso estar dentro dela. Enquanto eu estou dentro dela, eu não vejo a ilha. Eu preciso sair da ilha para ver a ilha. E o momento da mentoria é isso, né? É o momento que eu enxergo a ilha. E qual é a diferença da mentoria, né, para outros formatos, como o coaching, enfim, como a consultoria. A consultoria tem uma parte que é muito mais de implementação, de entrega. A mentoria te faz enxergar e dar a direção. Isso é muito importante. Queridos, foi um prazer inenarrável. Eu espero realmente que vocês tenham despertado da importância desses objetivos, né? Se somos protagonistas, é crucial. E que talvez você não saiba fazer objetivo e que você precisa de ajuda. E isso vai mudar a sua vida. E ter o acompanhamento muda a vida, porque a curva de aprendizado, ela é sempre muito profunda e muito longa e muito, às vezes, desafiadora. Então, a ajuda profissional, não a ajuda amadora e não a ajuda arrogante, ela, às vezes, encurta a curva de aprendizado, sim. Às vezes também ela não só encurta, porque às vezes é necessário passar por aquilo ali, mas ela vai estar ali nos momentos mais desafiadores. Mas aí tem que estar disposto a pagar esse preço também. São dois preços diferentes, é qual a gente está disposto a pagar. Que a tua semana seja de um protagonista, que semana que vem a gente possa discutir os resultados dessa semana para mais um café. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Uma semana excelente. Acompanhe os movimentos desse perfil, que essa semana vai estar maravilhoso. Um beijo e até!